Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Ruth. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth está logo depois do livro dos Juízes, antes do livro de 1 Samuel. Então vocês vão encontrar aí facilmente. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16 e também o 17. 16 e 17. O tema nessa manhã, para você ir meditando, pensando, pedindo a Deus para falar no teu coração, é o seguinte: construindo relacionamentos saudáveis. Construindo relacionamentos saudáveis. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Depois, quando você chegar em casa, leia o livro todo de Ruth. É um livro pequenininho, tem só 4 capítulos. Em alguns minutos você termina de ler. Pequenininho, tá? Verso 16 diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento importante, especial, de estarmos na presença do Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, de cada pessoa que está aqui nesse lugar, de quem nos acompanha também na transmissão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. E nós queremos, ó Deus, exaltar ao Senhor também, enquanto essa mensagem estiver sendo ministrada. Como foi dito aqui antes de fazermos a leitura, nós queremos te adorar integralmente, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. A nossa mente precisa estar centrada no Senhor, nossas emoções também, o nosso corpo também vai falar. O nosso espírito está vibrante, o espírito está querendo cada vez mais da Tua palavra. Nosso espírito está faminto da palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, fala conosco aqui nesse lugar. Derrama a Tua graça nesse ambiente, Pai. Assim oramos e assim agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava aqui, eu falava dessa questão do nosso espírito estar faminto. Isso é importante, irmãos. Quando vai dando aí umas 11 horas, meio-dia, né? Que assim, cada um tem um horário, geralmente aí que almoça. Mas como eu cresci basicamente em Minas Gerais, né? A gente almoçava mais cedo lá. Então vai dando 11 horas da manhã, já vai dando fome, né? E aí, já viu aquele dia que você está com muita fome, que você chega, até exagera na comida, né? De tanta fome que você está. Sabe, a nossa postura aqui no culto tem que ser essa. Você tem que vir para cá com fome. Seu espírito tem que estar faminto. Sabe, para você chegar aqui e se esbaldar, porque Deus tem banquete para a gente todo domingo. Todo culto, não é só domingo não, né? Qualquer reunião que a gente se junta aqui, ó, Deus tem algo para nós. Agora, se você não estiver com fome, estiver sem apetite espiritual, gente, aí você não se alimenta. Mas aproveita. Deus tem banquete para nós aqui nessa manhã, amém? Construindo relacionamentos saudáveis. É o tema da mensagem nessa manhã. Nós fizemos a leitura de um pedaço do livro de Ruth. Eu até gostaria de ler o capítulo 1 todo. Mas nós fizemos aqui a leitura de um versículo-chave do capítulo 1. O livro de Ruth é um livro que conta uma história, ao mesmo tempo que tem tristeza, uma história que é triste, ao mesmo tempo uma história muito feliz, uma história de amor, de amizade, de romance, uma história muito bonita, gente. É uma história que merece realmente que você depois leia atentamente. É um livro rápido, como eu disse, rapidinho você senta lá e termina a leitura. Esse livro começa contando para a gente a respeito de um momento histórico que o povo de Israel
está vivendo de muita dificuldade espiritual, um momento de muita oscilação. O capítulo 1 aqui, versículo 1, situa a gente qual é a época que se passa a história de Ruth. Ele se passa na época dos juízes. O livro anterior aqui é o livro dos juízes. É um livro que conta pra gente um período de 7 ciclos de apostasia. O que é isso aí? O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa abandona o Senhor. Por que 7 ciclos de apostasia? Imagina comigo a ideia de ciclo mesmo assim, tá? O povo está lá em cima, adorando a Deus. Enquanto eles estão buscando a Deus, adorando ao Senhor, está indo tudo bem. De repente, enquanto está indo tudo bem, eles se esquecem do Senhor. Vem aqui agora para uma fase de declínio. Veja, de cima para baixo, vão entrando em declínio. Esse declínio leva eles a adorar outros deuses, leva eles a abandonar o Senhor, leva eles a praticar o paganismo. Deus, pela sua graça, envia povos estrangeiros para perseguir o povo de Israel. E aí, quando eles estão lá no fundo do poço, sendo perseguidos, passando dificuldades, eles se lembram do Senhor. Não tem um ditado aí, quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor? Tem horas, irmãos, que Deus de fato age assim, pedagogicamente, né? A gente não deixa eu mudar aqui, né? Estou assim, daqui a pouco eu explico de novo. Quando nós educamos os nossos filhos, a gente não tem prazer de reprimir, a gente não tem prazer de chamar atenção, a gente não tem prazer de colocar de castigo. Mas é necessário, porque é pedagógico. E Deus às vezes utiliza de alguma pedagogia assim. Lá em Tiago, ele chega até a dizer: tenham por motivo de alegria passar pelas tribulações, que a tribulação vai te aperfeiçoar. E Deus às vezes não só permite, como Ele faz alguma coisa pedagógica para fazer com que a gente, saia da nossa zona de conforto. O povo estava bem, adorando a Deus, de repente eles mesmos abandonam o Senhor. E o Senhor agora, no fundo do poço, faz com que eles se lembrem, né? Porque geralmente, muitas das vezes é assim que acontece conosco. A gente está lá no fundo do poço, não tem mais ninguém para ajudar a gente, aí é que a gente vai lembrar: peraí, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fui em alguém, já fui no fulano, já fui não sei aonde, ninguém me ajudou. Peraí, Deus, me socorre. Então é isso que está acontecendo, o povo está no fundo do poço, lembrou de Deus. O que Deus faz no livro dos juízes? Levanta um juiz. Aí sai do declínio, começa a subir, começa a melhorar. Quem eram os juízes? Eram libertadores, eram pessoas que Deus levantava para libertar o povo de Israel daquela condição de opressão. E aí, gente, eles estão aqui, vem para o paganismo, vai para o fundo do poço, Deus levanta o libertador, aí agora eles estão felizes, glória a Deus, voltam para cá. 7 vezes no livro dos juízes acontece isso. 7 vezes. É um livro às vezes até difícil de ler. De ver tanta apostasia, de ver tanta desistência, de ver tanta gente retrocedendo. E é nesse contexto que se passa o livro de Ruth. Uma época que as pessoas estão cada vez mais abandonando ao Senhor, se entregando a uma série de práticas que desonravam a Deus. Nessa época, irmãos, no livro dos juízes, por 2 vezes, aliás, por 4 vezes eles vão dizer primeiro a seguinte frase: naquela época não havia rei em Israel. E dessas 4 vezes, 2 no livro dos juízes vai ter um complemento, dizendo assim: cada um fazia o que achava mais certo. 4 vezes eles estão dizendo: naquela época não tinha rei em Israel. E por isso, a coisa desandou. A gente não precisa ter limites, a gente não precisa ter regras. O livro dos juízes, ele apresenta uma espécie de anarquia. Um governo, um tipo de política em que não tem ali alguém governando, dizendo: vem para cá, vem para lá. Né? A ideia da anarquia é isso, tá? Como sistema político, como proposta filosófica de política. Aí a gente associa anarquia com bagunça, por quê? Porque se a gente não tem pessoas colocando ordem na casa, a coisa bagunça mesmo. É uma utopia, né? A gente pensar assim: não, todo mundo vai ser maduro, todo mundo vai dar conta. Não, mentira. Cada um vai seguir a sua própria ética. É o que estava acontecendo nessa época. Não tinha rei em Israel. Agora, irmãos, precisa ter rede na nossa casa, precisa ter liderança na nossa casa, mas precisa ter rei na nossa vida. Não tinha rei em Israel, e aí o povo estava declinando. Precisa ter rei na nossa vida. Quem é o rei da glória? É Jesus. Se não tiver rei na tua vida, se não tiver Jesus na tua vida fica sem rédea. Tua vida fica bagunçada, tua vida fica sem direção. Você faz o que você acha mais certo. Você faz o que o seu coração manda.
Mas precisa ter rei na tua vida, precisa ter rei na tua casa. Se Jesus está na tua vida, se Jesus é o rei da tua casa, tem rédea, tem direção, tem ordem. Jesus não pode estar fora da tua vida. Cada um fazia o que achava mais certo. Hoje está acontecendo isso, um monte de gente. Mas não tem problema, todo mundo faz. Vai perguntar para o rei da tua vida, se só porque todo mundo faz está certo. Não podemos seguir o caminho dessa época dos juízes. Acontece uma crise naquele tempo, fome na terra de Belém. E uma família se vê apertada naquela situação, como nós às vezes passamos, né, gente? Vem momentos de crise aí no Brasil, vem momentos de crise no mundo, as coisas começam a ficar mais caras. No momento, inclusive, nós estamos passando por um pouco disso no Brasil, tudo encarecendo. E aí o que acontece? Essa família fica muito preocupada, não está dando conta de bancar as suas contas, as suas necessidades, e eles resolvem sair da terra de Belém e vão para uma outra cidade vizinha na terra de Moabe, um país estrangeiro. Agora, olha que curiosidade. Belém significa casa do pão. Estava sem pão na casa de Belém, na casa do pão. Estava sem pão por lá. Olha que situação. Se não tem rei na tua vida, vai faltar até o pão. E eu não estou falando só do pão aqui, do alimento não, porque está cheio de gente aí fora que tem até sobrando. É próspero, né? É rico. Mas vai faltar o pão espiritual. Sem rei na tua vida não tem pão espiritual. E o que é mais importante na tua vida não é o pão material. O pão material a gente também precisa. Mas o mais importante na tua vida não é o dinheiro. O mais importante na tua vida não é a coisa material, embora nós precisemos. O mais importante na tua vida é o pão espiritual. Um dia Jesus está lá com um monte de gente que multiplica pães, multiplica peixe, o pessoal fica doido. Fala, pronto, encontramos o nosso rei, encontramos quem vai resolver os nossos problemas. Não vai faltar mais comida se ele nos governar. Vamos coroar ele, vamos fazer ele nosso rei. Aí Jesus, dá uma escapada, depois ele dá uma bronca na galera. Vocês estão pensando em pão aqui, mas num pão que estraga, num pão que embolora. Não é assim, gente? Eu vou lá, às vezes eu compro pão a mais na padaria. Aí de um dia para o outro até tá bom, né? Mas no segundo dia já tá duro, não dá nem para usar mais direito. Você tem que fazer torrada com ele, porque já não serve. Dependendo da padaria que você compra, 3, 4 dias depois já está embolorando. Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com esse tipo de pão aí, que estraga, que embolora? Não, vocês têm que trabalhar por um outro pão. O pão que não estraga, o pão vivo que desceu do céu. E quem é esse pão? É Jesus, o Rei da Glória. Amém? Esse pão não pode faltar na tua vida. Não adianta você vir para a casa do pão e não ter pão na tua vida. Não adianta você lutar, trabalhar, ralar para pagar suas contas e não ter pão espiritual na tua vida. Não adianta. Há um salmo que o salmista até reconhece. Se Deus não vigiar a casa, se Deus não proteger a casa, se Deus não proteger a propriedade, em vão trabalha o sentinela, em vão trabalha a pessoa que está tomando conta ali. Se Deus não proteger, não adianta nada, gente. Na continuação do salmo, ele até diz, inútil vai ser para você levantar de manhã, de madrugada, trabalhar, se ele não cuidar de você. Prioridade da sua vida tem que ser o pão espiritual. Prioridade da tua vida tem que ser o rei. Naquela época, não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Eles saem de lá. Vão para Moabe. E aqui vão aparecer as personagens do livro, né? O chefe da casa é um homem chamado Elimeleque. O significado do nome dele, curiosamente, aqui os nomes do livro de Ruth, né? Tem alguma coisa que pode nos ajudar a interpretar. Elimeleque significa, Deus é meu rei. Deus é meu rei. Mas naquela época não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Deus é o teu rei. Deus está governando a tua vida. Jesus é teu Senhor. Quando você aceitou Jesus, você aceitou Ele como? Como Senhor e Salvador. Jesus é teu Senhor mesmo. O que Ele manda você fazer, você faz. Ele é a prioridade na tua vida. Porque se Ele é segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, desculpa, Ele não é o teu Senhor coisa nenhuma. Para ser o teu Senhor, Ele tem que ser primeiro lugar na tua vida. Elimeleque, Deus é meu rei. Casado com uma mulher chamada Noemi. Noemi significa deleite, prazer, minha delícia. Eu fiquei imaginando aqui
os pais quando tiveram essa menininha, e ela devia ser muito bonitinha, muito graciosa, eles olharam para ela e devem ter dito: é o nosso prazer, é a nossa delícia, é o nosso deleite, e deram esse nome para ela. Noemi significa isso. Esse casal teve 2 filhos. Um se chamava Malom e o outro Quilion. Daqui a pouco eu digo o significado do nome deles. Com a crise, a família foi embora para Moabe. Chegando em Moabe, a situação apertou, gente. O provedor da casa, o homem da casa, faleceu. A gente não sabe exatamente quanto tempo depois disso, mas ele morreu. E ficou Noemi cuidando dos seus 2 filhos. Os 2 filhos se casaram com 2 mulheres também ali da região de Moabe. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth, que é o nome do livro. Só que 10 anos depois, que eles já estavam por lá, os rapazes morreram. E Noemi agora ficou sozinha, já era viúva, dependia dos filhos, né, para cuidar, para sustentá-la. Os filhos morreram e agora ela está numa situação dificílima. Porque não tinha naquela época nada para ajudar pessoas que estavam na viuvez, tá, gente? Não tinha políticas públicas como a gente tem hoje. E já é difícil, né, como a gente sabe. Não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha essas coisas. A pessoa ficava dependendo de outros. Agora acabou o sustento de vez. E aí veio uma coisa a calhar, né? O nome dos filhos de Noemi e de Elimeleque, Malom e Quilion. Malom significa doente. Quilion significa desfalecimento. Pode ser, é uma hipótese aqui que eu estou levantando, porque é difícil alguém colocar um nome com esse significado numa criança, né? Mas pode ser que essas crianças já tenham nascido com algum probleminha de saúde. E aí de repente eles deram esse nome, sinalizando alguma coisa nesse sentido. Vamos lembrar que nome não é profético. Vamos lembrar que nome que se dá para alguém não vai influenciar naquilo que a pessoa vai ser no futuro, né? Já falamos sobre isso algumas vezes. Os nomes eram dados em circunstâncias. Então eu apostaria que essa seria a razão. Por serem crianças que talvez tivessem algum probleminha de saúde, morreram inclusive jovens. E a mãe então agora ficou numa situação difícil. Não sabe muito o que vai fazer. E ela agora, além de viúva, além de perder os filhos, ela ouve falar que na terra dela as coisas estão começando a melhorar. E ela resolve voltar para a terra de Belém. E quando ela regressa para lá, as 2 noras, Orfa e Ruth, vão seguindo ela pelo caminho. Mas aí Noemi diz o seguinte: olha, minhas noras, vocês não precisam ir comigo para a minha terra natal, não. Vocês podem voltar para a casa de vocês. Existia uma lei na época, chamada Lei do Levirato, né? Está lá em Deuteronômio 25, que quando uma mulher morria, um homem morria, e não deixava descendente, a esposa dele deveria se casar com um parente mais próximo. Inclusive isso vai acontecer aqui no livro, tá? Deveria se casar com um parente mais próximo. Esse parente mais próximo seria um resgatador, um remidor. E aí o levirato vem por causa do latim, né, que tem a ver com cunhado. Por quê? O parente mais próximo era o cunhado. É uma lei meio esquisita, né? Hoje não funcionaria, não tem nada a ver com a gente. Ainda bem que essa lei não funciona, né? Mas era assim que funcionava na época. Então a pessoa deveria se casar com um parente mais próximo. Começava pelo cunhado, se não tivesse cunhado, ia para outros parentes que seriam os mais próximos. Assim que funcionava, tá? Enfim, Noemi diz assim: olha, eu já sou uma mulher mais velha, eu não vou ter como ter outro filho. Se eu tiver outro filho, imagine aí, até ele crescer, ou eles, né, porque precisaria ter 2 filhos, até eles crescerem e atingir uma idade, né, que poderia suprir vocês como marido, vai demorar muito tempo. Não, eu estou liberando vocês, não precisa me seguir não, volta para a casa de vocês, volta para a mãe, para o pai, para a família, segue a vida de vocês, casa de novo, refaz a vida, pode ir sem culpa, sem problema nenhum. E é aqui que a gente começa a pensar nesse tema, construindo relacionamentos saudáveis. Por quê? Olha o que acontece, irmãos. Quando ela diz isso, nós vamos começar a perceber aqui que Noemi era uma mulher que tinha construído bons relacionamentos saudáveis. No versículo de número 8, ela diz assim para suas noras: que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. A gente hoje em dia tem muita piadinha de sogra, né, e tal, mas
Não é uma regra, gente, que a nora e a sogra não tem que se dar bem. Não é uma regra que o genro e a sogra e o sogro não tem que se dar bem. Não é regra isso. Aqui as noras se davam super bem com a sogra. Se davam super bem com a família. Não é regra. Então o que acontece? Noemi reconhece. Vocês sempre fizeram bem para mim, fizeram bem para os meus filhos. Que Deus retribua essa bondade que vocês fizeram. E era recíproco. Não era apenas as noras que tratavam bem dos filhos da sogra e também da sogra, não. A sogra também cuidava bem delas, porque nos versículos 9 e 10, quando elas vão responder a essa colocação de Noemi, diz assim, ó, elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. As duas noras começaram a chorar alto. Você consegue imaginar a cena? A sogra dizendo assim, não, minhas filhas, pode voltar lá para a casa de vocês, casa de novo, refaz a vida. Se fosse hoje em dia, era perigoso nem precisar chegar isso aqui, né? Morreu, já pronto, já está arrumando outra pessoa. Tem pessoas que até dizem, né? Quem fica viúva é quem morreu, ou viúva, né? Quem morreu. Tem gente que até brinca, né? Que lá no velório a pessoa já está assim, né? Ó, chorando, mas tentando olhar o próximo, né? E aqui não. Aqui essas moças querem honrar a nora, a sogra. Querem honrar a família. Há uma relação de amizade realmente aqui construída. Elas querem ficar juntas. Elas choram alto quando a sogra diz, pode ir embora. Elas, não, de maneira nenhuma, a gente quer ficar com a senhora. Um pouco mais para frente, no versículo 14, ela insiste de novo, né? Um pouco antes ela insiste de novo, não, vocês podem ir. Aí aquele argumento que eu falei, né? Eu já sou velha, não vou conseguir ter outro filho. Ou se eu tiver, até o filho crescer e atingir uma certa idade, para vocês se casarem, não vai dar. Pode ir. E aí de novo, no versículo 14, choraram em alta voz. Havia um relacionamento bem construído ali. Havia uma relação entre as noras e a sogra, bem construída. E não me parece que é só aqui que Noemi construiu bons relacionamentos. Porque uma das noras até aceitou o negócio de voltar lá para a família, mas a outra não. A outra falou, eu vou com a senhora. E foi mesmo. E daqui a pouco nós vamos explicar isso aí. Quando Noemi e Ruth voltam para a terra de Belém, aqui a gente vai ver que Noemi era uma mulher que tinha essa sabedoria, que conseguia criar vínculos, pontes, amizades, né? O que acontece? Diz aqui em versículo 19, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Presta atenção nisso aqui, ó. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, não é essa Noemi? Noemi já estava fora da cidade ali há muitos anos. Eu cresci numa cidade interior, sei bem como é que é isso, né? Quando todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, aí você sai, vai para fora. Quantas vezes eu vi amigos, companheiros, gente da igreja que às vezes saiu da cidade, foi trabalhar fora, foi para outro lugar. E tinha pessoas que ficavam assim, né? Ah, tá vendo? Vai dar ruim, vai dar errado, essa pessoa não vai dar certo lá não. Parecia que o pessoal ficava torcendo para dar errado, né? E às vezes quando a pessoa voltava, alguma coisa estava dando certo, você via, era visível o ciúme, a inveja, né? No olhar, nas palavras de algumas pessoas. Aqui não, gente. Aqui o que acontece é o contrário disso. Quando ela volta para a cidade, mais de 10 anos depois, a cidade está comovida. Veja, o texto bíblico diz que é a cidade. Não é meia dúzia de gente da família dela. A cidade está comovida. Porque ela deixou um legado de amizade por lá. Deixou um legado de relacionamentos bem construídos. E aí eu quero que você pense um pouquinho na tua vida. Como é que é a sua relação ao redor? Deus fez a gente para ser seres relacionais. O próprio Deus é um ser que se relaciona. O próprio Deus se relaciona. Gênesis 1:26. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo conversando.
Lá no capítulo 3 de Gênesis, né, Deus tinha dito para Adão não comer do fruto, etc e tal. Aí quando Adão comeu, desobedeceu, Deus falou assim, com ele próprio, porque Deus é um só Deus, mas são 3 pessoas, né? Então ele fala com ele próprio. Olha lá, comeu do fruto, se tornou conhecedor do bem e do mal como um de nós, se tornou como um de nós. Em Gênesis 11, o pessoal está levantando a Torre de Babel. Aí Deus, ironicamente, né, como se ele olhasse para baixo assim, porque o povo achava, tinha petulância de imaginar que ia chegar onde Deus está. Agora, onde Deus está é uma coisa simbólica também, né, gente? Porque Deus não está exatamente num lugar. Deus está em tudo. Tem algum lugar que Deus não está? O salmista até chega a dizer, você pode tentar fugir da presença de Deus, pode ir para um lugar, pode ir para o outro, pode tentar ir até para o inferno. Agora, a glória de Deus se manifestar é outra história, tá? Mas Deus é onipresente. E eles achando, né, que iam chegar onde Deus está, coitados, petulantes. Aí, ironicamente, é como se Deus olhasse para baixo e falasse lá, vamos descer, vamos confundir com quem está dizendo no plural, com quem está conversando? Com ele próprio, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Isaías capítulo 6, ele fala para o profeta, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Aí o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus se relaciona consigo próprio. Deus se relaciona com a criação. Ele criou anjos, se relaciona. Deus criou a humanidade. Todos os dias na viração do dia se relacionava com Adão. A gente agora está remido, ele se relaciona conosco. Deus se relaciona, nos deu capacidade de relacionamentos. Como é que nós estamos construindo os nossos relacionamentos? Já viu que tem gente que tudo quer brigar? Já viu que tem gente que briga com tudo, faz inimizade em tudo quanto é lugar? E ela acha que o problema é os outros. Precisa começar a olhar se o problema é os outros mesmo. Se tudo quanto é lugar que ela vai, ela está arrumando briga. Se tudo quanto é lugar que ela vai, está arrumando contenda. Talvez o problema não seja os outros. Noemi construiu relacionamentos saudáveis. Com as noras. A cidade de onde ela partiu, as pessoas tinham consideração por ela. Ao invés do pessoal ficar falando assim, ó, tá vendo lá? Eu conheço, eu cresci em cidade pequena, né? Ao invés de ficar falando, tá vendo? Foi embora lá para Moab, agora deu tudo errado, está voltando. E ainda tem umas pessoas que vão acrescentar, bem feito. Né? Não tem? Mas não, o pessoal está comovido. O pessoal está com empatia, porque ela construiu relacionamentos saudáveis. A cidade, então, teve empatia com o sofrimento dela. Agora, é importante nós construirmos bons relacionamentos, irmãos. Mas tem uma questão aqui que eu quero levantar também. Apenas tome cuidado para você não ser aquela pessoa que é muito amada lá fora, todo mundo gosta de você. Eu sei que tem muita gente assim, né? Todo mundo gosta. Você chega, onde essa pessoa chega, uau, é ele, é ela, gente boa, gente fina, gosta dessa pessoa. Mas cuidado, para você não ser tão amado lá fora e não ser a mesma pessoa em casa. Está cheio de gente que constrói relacionamento lá fora. Ele, o patrão, é assim. Ele, os colegas de trabalho, é assim. Ele, os colegas do futebol, é assim. Ele, os vizinhos, é assim. Mas aí, às vezes, o próprio irmão, a irmã, o pai, a mãe, gente dentro de casa, não tem a mesma preocupação. Construa relacionamentos saudáveis, mas comece dentro de casa. Se você não honrar em casa, honrar quem está lá fora, não honrar em casa, você está jogando fora toda a tentativa de construção de relacionamento saudável. Começa em casa. Honre os da sua casa. Honre a sua família primeiro. Eu vou te contar um segredo aqui que não é muito bem segredo, você sabe disso. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades aparecem, ali que você vai começar a saber quem são de fato seus amigos, né? As amizades legítimas que você construiu. É ali que você vai aprender. Gente que vai estar contigo. O proverbista chega até a dizer que nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, tem gente que se torna mais do que um amigo, se torna um irmão. É ali que você vai saber. E geralmente, quem não abandona a gente, começa dentro de casa. Quantas vezes eu passei apertos, lutas, dificuldades, porque eu também sou humano, né, gente? Também passo. Ser ordenado, ser pastor, cuidar de igreja, não elimina a luta não, viu? Aliás, tem hora que parece que até aumenta, né? Mas tem hora que a gente passa umas provações, eu vou te dizer, quando eu precisei contar com um, com outro, teve muita gente que me acolheu, teve muita gente que já me ajudou. Mas eu digo para vocês, quem sempre esteve ali comigo, ali ajudando, lado a lado, ó, começou aqui, com essa mulher aqui, ó. Começa com ela.
e segurou cada rojão que vocês não têm ideia. Com os meus filhos e os meus pais. É ali. São esses aí que a gente tem que começar a ter mais honra. Honre essas pessoas. Tem que cuidar de vocês. Noemi, então, constrói relacionamentos saudáveis. Quando ela diz para as noras, pode ir embora, uma até vai embora, eu não vou julgar ela. Mas a outra fala, não, é o texto que a gente leu. Não me obrigue a ir embora, não. Me obrigue a te deixar, não. Eu vou ficar com a senhora até o fim. Eu vou abrir mão da minha cultura, eu vou abrir mão da minha família, eu vou abrir mão da minha religião, eu vou abrir mão de um monte de coisa, eu estou com a senhora. O seu Deus vai ser o meu Deus. Ela se converteu de fato, passou a adorar ao Senhor. E aí nós temos uma coisa importante aqui. Lembra bastante, né? O caminho da nossa conversão ao Senhor. Uma decisão que ela tomou por convicção, não por emoção. A emoção é importante. O sentimento é importante, a experiência é importante, mas mais importante do que sentimento e emoção é aqui, ó. Você tem que ter racionalidade, você tem que saber o que está fazendo. Outra coisa que envolve essa decisão dela, convicta, não emotiva, é que é uma escolha apesar das dificuldades. Isso é interessante. O dia que Jesus falou para a gente tomar a nossa cruz e seguir a Ele, tomar a cruz ali tem uma linguagem de morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. Tem uma linguagem relacionada à ideia também de compromisso com Deus. Ele diz, você tem que tomar a sua cruz todo dia e me seguir. Logo no contexto ele fala assim, pois qual é o homem? Ele usa de uma linguagem de parábola, né? Ligada a planejamento, ele fala, qual é o homem? E começa a construir uma casa e não calcula primeiro para saber se vai dar conta de terminar. Ou qual é o rei que vai para uma guerra e primeiro ele não calcula a quantidade de homens que ele tem no seu exército, para ver se ele vai dar conta de lutar contra o outro. Se não der conta, ele vai tentar um tratado de paz. Jesus está dizendo o quê? Que a decisão de tomar a cruz é uma decisão também aqui, ó, racional. Você precisa calcular. Jesus nunca nos enganou, dizendo, vem para cá, vem me seguir, nunca mais você vai ter luta, sua vida vai ser um mar de rosas. Nunca disse isso. Isso é a mensagem desses coaches daí de hoje em dia, gente. De outros falsos profetas do passado. Jesus nunca disse para a gente que nós não teríamos luta. Então a decisão tem que ser calculada. Eu quero isso mesmo? Quando a gente toma outras decisões, a gente calcula. Recebi uma proposta para mudar lá, não sei, uma proposta de trabalho para mudar lá, não sei para onde. Eu calculo, vou dar conta? Vai ser bom? Vou ficar longe da família? O que eu vou ter que abrir mão? Eu calculo. Agora, por que quando é para tomar uma decisão espiritual, eu minimizo os impactos dela? Se Jesus é o centro da minha vida, eu tenho que tomar essa decisão friamente calculada. E o meu sim tem que ser sim. Amém, Senhor, vou te seguir. Vou carregar a minha cruz. E vou seguir. Outra coisa que acontece aqui. Essa decisão, além de ser uma decisão de convicção, apesar das dificuldades, é uma decisão que não dá para voltar atrás não, gente. Jesus disse que aquela pessoa que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele, né? Você tem que olhar para frente. Ah, se eu soubesse lá atrás que ia ser assim. Aí você está olhando para trás. Vai para frente. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca te deixou para trás. Jesus nunca te desamparou. Ah, pastor, mas é que você não sabe o tamanho da minha luta. Mas Ele sabe. Eu realmente não sei, mas Ele sabe. E Ele está no controle de cada situação e cuida de cada detalhe da nossa vida, irmãos. E nos surpreende nos momentos que a gente imagina que não tem mais jeito. Tomou a decisão? Vamos adiante. Agora, uma outra coisa interessante no caso aqui de Ruth. Orfa, a outra moça, a outra nora que foi embora, o significado do nome dela é gazela. Talvez porque devia ser uma menina meio hiperativa quando era criancinha, né? Devia ser meio agitada. Não sei, estou chutando aqui, tá? Agora ela foi bem gazela também para ir embora, né? Rapidinho ela foi embora. E Ruth? Ruth significa amizade. Não tinha um significado melhor para o nome dela, né? Ela virou amiga da sogra. E aí, noras? Vocês são amigas da sua sogra?
E aí, genros, são amigos da sogra, do sogro? Como é que é a relação? Como é que você está construindo essa relação? E o que aconteceu aqui então? Ela tomou essa decisão e foi junto com ela. E eu vejo aqui também uma responsabilidade social. Noemi já era uma senhora, idosa, e ela foi cuidar da sogra. Ela estava desamparada, não tinha mais filho. O quinto mandamento dos 10 mandamentos, nós já falamos dos 10 mandamentos aqui um outro dia. O quinto mandamento, que a gente costuma dizer que é o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Honrarás seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ela honra. O que é honra? A palavra honra significa atribuição de valor. Atribuição de valor. Dê valor enquanto essa pessoa ainda está contigo. Depois não tem como mais. Tentar dar valor depois que a pessoa se foi, já era, não tem como. Dê valor agora, enquanto você tem oportunidade. Dê valor a pai, a mãe. Dê valor, você pai e mãe também, aos seus filhos. Dê valor às pessoas que precisam ser honradas. Atribua valor. Valor não é valor financeiro. Valor não é preço. Um dia fizeram uma campanha numa igreja neopentecostal para arrecadar dinheiro, né? E disseram assim, botaram um bonecão grande lá do tamanho de um Golias, um buraco aqui no meio do peito dele, e falaram assim, você vai fazer igual Davi, você vai pegar aí o seu dinheiro, que vai ser a pedra que você vai tacar no gigante, e esse valor que você vai trazer aqui vai ser o valor daquilo que você acha que a sua família vale, e vai jogar dentro do peito desse boneco. Gente, que estratégia vergonhosa para pegar dinheiro das pessoas, porque a minha família, ela não tem preço, mas ela tem valor. Que valores você tem como cristão? Não negocie. Ah, mas eu te dou tanto, eu te dou... Então, se você negociar a sua fé por coisas que as pessoas vão te prometer e vão te dar, então não é valor, é preço. A pessoa está te comprando, está te pagando um preço por algo. Mas se você tem fé legítima no Senhor, é valor. Pode vir a proposta que for, pode ser a situação que for, você não arreda o pé, porque é valor. Honra teu pai e tua mãe. Ela honrou a sogra. Ela honrou uma mulher que estava na velhice, desamparada, sozinha. Você consegue imaginar se ela também abandonasse? Falasse, não, sogra, então tá bom, obrigada, vai embora, Deus abençoe a senhora, vai com Deus, dê tudo certo para a senhora aí. Ela não ia cumprir com a responsabilidade social dela, com a responsabilidade, né, de uma outra pessoa que, de algum modo, tem alguma vulnerabilidade. É linda essa história. É linda essa preocupação. Um momento que a gente sabe como é que vai funcionando, né? Principalmente na nossa cultura hoje. As pessoas vão envelhecendo, os filhos vão indo embora, né? Vai um para cá, casa, faz a vida do outro lado. Às vezes os filhos vão para outra cidade, os pais ficam longe, né? Vão ficando mais velhos, a casa vai ficando vazia. O que antes era sempre alegria, a gente sentado à mesa, comendo, divertindo, brincando, falando, daqui a pouco já não está mais ali. E a vida vai ficando meio solitária. E essa pessoa vai precisando de amizades, de amigos, de pessoas para poder ajudar a suprir aquele entorno. E olha que coisa linda. A amizade que Noemi conseguiu não foi de uma mulher idosa também. Não foi indo para um asilo encontrar outras pessoas da mesma idade. Foi com uma moça jovem, a nora dela. Que exemplo. Que situação bonita. Se coloque nessa posição, se coloque nessa condição. Mas o livro trata de uma outra situação, gente, para a gente pensar. Noemi fez amizade com as noras, construiu relacionamentos saudáveis com elas. Noemi deixou relacionamentos saudáveis na sua cidade. Mas Noemi, depois que perdeu o marido, depois que perdeu os filhos, depois que ficou naquela situação de angústia, e claro, eu sou pai, você que é mãe, você entende. A gente não precisa ter perdido um filho para imaginar a dor que é. Mas a gente imagina, consegue se colocar no lugar dela com empatia. Mas quando ela passa por isso, há uma outra relação que não está tão bem construída.
que é a relação espiritual, é a relação com Deus. Lembra de onde ela veio? Casa do pão. Eles foram em busca do pão fora. E talvez aquela família estava faltando um pouco de pão espiritual. Talvez a relação espiritual foi deixada em segundo plano. Porque quando ela volta para a cidade, as mulheres estão lá dizendo, não é essa Noemi, olha, ela perdeu tudo, oh, Deus abençoe ela, né, que ela possa sair dessa situação. Estou imaginando aqui as mulheres falando, né? E aí a Noemi responde assim nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, tá? Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara significa amargura, amarga, tristeza. Não me chamem mais de delícia e etc, né? De prazer. Não, me chamem de amargura daqui para frente. E ela coloca a culpa do que ela está passando em Deus. Lembra que eu falei? Cuidado como você constrói seus relacionamentos. É importante nós construirmos relacionamentos saudáveis aí fora. É importante. Aliás, nós estamos na missão de fazer discípulos. Você quer fazer discípulo? Faça amizade. Construa relacionamentos. É a melhor maneira. Nós estamos numa época, numa cultura que hoje, se a gente quer ganhar pessoas para Jesus, a gente tem que fazer amizades. Não é só sair por aí entregando panfleto, embora isso também seja importante. Mas mais importante é construir amizade, construir relacionamento. Aí você não faz relacionamento, não comunica com ninguém, fica fechadinho no seu canto. Vai convidar quem para ir no culto na sua casa, no grupo lá que você participa, para vir aqui na igreja? Tem que construir relacionamento. Agora, mais do que construir relacionamentos aí fora, o maior relacionamento, o relacionamento mais importante é com Deus. E esse relacionamento estava fragilizado. Ela colocou a culpa de tudo que ela estava passando, todo o sofrimento dela, em Deus. Quando ela diz assim para aquelas mulheres, né? Me chama de Noemi, não, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso, o Onipotente, El Shaddai, né, aqui no hebraico, me afligiu. O que é me afligiu? Me quebrou em pedaços. Me quebrou em pedaços. E aí a questão é, ela ouve falar, ela sai de Belém, porque Belém é casa do pão e não tinha pão. Ela ouve falar que agora tem pão, aí ela volta lá para pegar pão. A questão é, ela volta para a terra natal dela, ela volta para a cidade dela. Mas a pergunta que não quer calar, ela está voltando também para Deus? Não. Quando ela volta para a cidade, ela não está ainda voltando para Deus. Mas lembra o que eu disse? Deus não cuida dos detalhes da nossa vida, irmãos. Jesus ensinou para a gente no Sermão do Monte, Mateus 6. Não andem ansiosos. Não andem preocupados. Com o que vocês têm de comer, beber, vestir. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o Senhor tem que estar no coração da gente. É por aí que funciona. Ah, pastor, mas a minha luta está grande. Vou repetir o argumento lá de trás, né? Minha luta está grande, está difícil. Porque não é você na minha pele. Tá, irmãos? Em muitos momentos também não foi você na minha pele. Mas em muitos momentos, pela minha experiência, pela experiência de outras pessoas que eu tenho visto, a luta é grande. Mas na hora que a gente menos imagina, esse Deus que é todo poderoso, ela reconhece que Ele é todo poderoso. Esse Deus que é todo poderoso, entra com providência e faz alguma coisa acontecer. É que a gente não está aqui para dar ordem para Deus. Senhor, amanhã, tá? Amanhã, 3 horas da tarde, viu, Senhor? Aí Deus vai rir de você. O dia que Maria foi lá falar, ó, acabou lá o suco, acabou o vinho. Acabou, e agora? Como é que... Ai, Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Parece até que Jesus está dando uma palavra meio dura nela, sendo mal educado, né? Não é exatamente isso, tá? Mas Ele está colocando as coisas nos devidos lugares. Não é a gente que dá ordem para Deus.
Não é a gente que determina o que e quando vai acontecer. Não, senhor, não, senhora. É Ele quem faz. Ele é dono do tempo. Ele é dono disso aqui tudo. Ele sabe a hora certa. A gente tem nossos filhos, a gente também não sabe. Ou pelo menos tenta saber a hora certa de dar alguma coisa para o filho ou para a filha. O filho ou a filha vem, me dá isso. Aí você fala, peraí, não é o momento ainda. Pois Deus sabe também qual é o momento certo, exato, que Ele precisa trazer alguma coisa para nós. Então, qual é o nosso papel, irmãos? Confiar, descansar, esperar no Senhor. Amém? Ela então, desiludida, amargurada, triste pelas perdas, diz aquela frase. Mas olha que interessante, ela não estava olhando o agir de Deus. Uma coisa que você precisa começar a fazer na tua vida. A gente às vezes é muito negativo, muito pessimista. A gente exagera nos problemas que estão ao nosso redor. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui. É que você não sabe o meu problema, é que você não está na minha pele. A gente faz isso. A gente exagera o nosso problema. Até conhecer às vezes o problema de uma outra pessoa que é muito maior que o nosso, né? A gente tem esse problema às vezes. E às vezes a gente não olha o que Deus está fazendo ao redor. Gente, a primeira grande coisa que Deus fez ao redor de Noemi foi ela não ter ficado sozinha. Foi ela ter dito, pode ir embora, minhas noras, pode ir embora. E a outra falou, não, eu sou sua amiga, eu estou contigo. Não insista para que eu te deixe, nem me obriga a não te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer também. A primeira providência de Deus foi trazer uma amizade para ela. E ela está ali, Deus me quebrou, Deus me fez em caquinhos, eu não sou nada, eu sou isso, eu estou com problema, eu estou com aquilo. E ela não está olhando na frente dela que Deus está agindo. Às vezes Deus está levantando pessoas, Deus está trazendo coisas, Deus está falando contigo de outras maneiras, e você não está vendo. Porque você só quer ver o resultado final. Calma que você está no processo. O resultado final ainda vai chegar. Mas o processo tem caminhos, tem momentos. Qual é o momento que você está? Olhe com atenção, porque Deus está fazendo alguma coisa. Deus não dorme, Deus não desiste. Amém, igreja? Ela não percebe, mas o primeiro grande ato da providência de Deus é a amizade. Ruth, providência de Deus, amiga, não só no nome. Porque está cheio de gente aí que é só na palavra, só no gogó, né? Sou teu amigo, conta comigo. Como diz muito hoje em dia, tamo junto. Não, essa daqui não era assim. Essa era amiga de verdade. Ah, pastor, mas é difícil, não tem muitos amigos, não. Verdade, difícil a gente dizer amigos, né? A quantidade é menor. Mas eu tenho um amigo. E você também tem um amigo em comum comigo. E o nome dele tem 5 letrinhas em português. O nome dele é Jesus. Esse é o verdadeiro amigo que nunca vai te desamparar. Em João capítulo 15, um dia Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, servos? Não, eu não chamo mais vocês de servos. Porque o servo, o escravo, o dono dele não está nem aí, ele não conta o que vai fazer amanhã, ele não compartilha planos, ele não compartilha planejamentos, ele não compartilha sonhos, ele não diz o que vai fazer. Não, o dono do escravo ele vai lá e fala, faça isso, faça aquilo. Não, eu não sou simplesmente um dono de vocês, não sou simplesmente um senhor de vocês, sou mais do que isso, eu sou amigo de vocês. Porque eu tenho contado os segredos do reino, eu tenho aberto tudo que eu posso revelar para vocês. Nós temos um verdadeiro amigo. O nome dele é Jesus. Primeiro ato da providência, uma amizade verdadeira. Segundo ato da providência, a Ruth vai trabalhar no campo. Tinha uma lei na época lá que era o seguinte, você vai trabalhar, vai ajudar, e na medida que o pessoal vai pegando as colheitas, colocando na carroça e tal, alguma coisa caísse no chão, não era para o produtor pegar para ele, para o fazendeiro pegar para ele, ele devia deixar no chão mesmo. E aí os mais pobres pegavam para eles, os estrangeiros também pegavam, porque geralmente os estrangeiros passavam muita dificuldade nessa época. E aí enquanto a Ruth está lá trabalhando, pegando alguma coisa, um fazendeiro chamado Boaz vai lá e olha para ela e fala, opa, vou te ajudar, quem é você? Ele vai perguntando para outras pessoas também, buscando informação sobre ela. Fica sabendo que ela, de alguma maneira,
tem um parentesco distante por causa da sogra dela. E ele, de alguma maneira, se apaixona por ela. Gosta da moça. A moça também, na medida que vai conversando, vai gostando dele também. Quando ela chega, depois de um dia cansativo de trabalho, em casa e fala com a sogra, né, com a Noemi, olha, como é que foi seu trabalho lá? Hoje foi bom, trabalhei, conheci um homem lá, assim, ele me ajudou muito, muito generoso. Como é que é o nome dele? Boaz. Ah, eu conheço esse Boaz. É um dos nossos parentes próximos. É um dos que pode cumprir com aquela lei de resgate. Pode ser o seu remidor. Vai se aproximando, vai conhecendo melhor ele. Só que tinha um outro na frente, né? Aí é ato da providência de Deus. Porque o rapaz começa a gostar dela. Eu estou dizendo rapaz, mas não era bem um rapaz. Ele já parecia ser um homem mais maduro, talvez meia idade para cima, né? Porque há um certo momento que esse moço Boaz até fala para ela, olha, estou vendo que você é uma moça decente, uma moça de casa mesmo, uma moça de família. Porque você é jovem, podia ter casado com outro homem, não se casou. Ou seja, dá a entender que ele não era tão jovem, né? E resultado? Ele faz de tudo para conseguir resgatar ela. Para seguir com a lei lá de Deuteronômio 25, do Levirato. Só que tinha um na frente, que a Bíblia nem fala o nome dele. Ele combina com ela, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá conversar com o rapaz lá. Se o rapaz quiser te resgatar, eu não posso fazer nada. Porque o direito dele está na frente do meu. Mas se ele não quiser, eu vou te resgatar. Aí é a hora da gente entrar em oração, né? A hora que a gente percebe que a coisa está caminhando, está indo, ainda não chegou, mas está aparecendo a luz no fim do túnel. Ora, espera em Deus, deixa a coisa acontecer, pede um milagre. Eu imagino que ela e a sogra estavam nesse momento de oração, buscando, no processo, né? Orando, pedindo, esperando em Deus. E ele seguiu os procedimentos de Deuteronômio 25. Chamou os anciãos da cidade, trouxe o rapaz lá, falou, olha, seguinte, tem uma moça, tem a sogra dela, elas têm uma terra que precisa ser resgatada, tem um valor lá, se você quiser comprar, você pode, você tem direito e tal. Não, eu quero propriedade, eu quero dinheiro, eu quero bem material, eu quero sim. Mas tem uma outra coisa, se você pegar a terra, você também tem que redimir, tem que resgatar a moça, a mulher. Não, isso aí eu não quero não. Isso aí vai atrapalhar lá na frente quando eu for mexer com herança. O cara estava pensando em bem material. O cara é materialista. Então eu não quero não. Isso aí deixa para lá. Aí ele declina, né? E tinha lá um costume, de acordo com o Deuteronômio 25, que a pessoa que fizesse isso tinha que tirar a sandália do pé, o sapato do pé e ficar descalço. E a família depois ia ficar marcada, né? Como a casa do descalçado. Então tá lá, a casa do descalçado ficou com esse homem. Mas o Boaz falou, agora é a minha vez. Ficou público. Como se fosse um direito, né, reconhecido em cartório. Na época não tinha um cartório, documento igual a gente tem hoje, mas a prática de falar isso no portão da cidade, com os anciãos da cidade, era ali o contrato verbal e visual, né, que eles estavam fazendo. Ficou resolvido. E Boaz resgatou a moça. Mas o que eu disse aqui nessa manhã? Nós temos um amigo muito maior do que qualquer outra pessoa. E esse amigo é quem mesmo? É Jesus. Boaz foi o resgatador dessa moça. Jesus é o teu resgatador. Jesus é o meu resgatador. Jesus não está preocupado com bem material. Aliás, o que a gente tem para dar para ele, gente? Você tem alguma coisa para dar para Jesus aí? Ó, Jesus, seguinte, vou te dar um pedacinho de terra aqui, fica para o Senhor. Ele vai falar, ele vai rir, vai falar, tudo que tem aqui é meu. Está me dando o quê? Está me devolvendo o que é meu, né? Então Jesus não está preocupado com isso. Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus jamais abriu mão da sua responsabilidade como remidor, como resgatador, como outro homem fez. Jesus foi até as últimas consequências. Para resgatar tinha que pagar um preço. Jesus pagou o preço, não em dinheiro, porque não tem dinheiro nesse mundo que pague o que Jesus fez por nós. Jesus pagou com o preço do seu sangue. Jesus pagou com o preço do seu sacrifício. E com esse preço, Ele nos resgatou. Jesus não estava preocupado com herança, como o outro homem estava preocupado. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, está escrito assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O outro estava preocupado com herança. Jesus, pelo contrário, estava preocupado com nada de herança. Ele até nos tornou co-herdeiros com Ele das coisas celestes. Jesus é o nosso resgatador. Jesus te resgatou. Jesus pagou o preço. Levanta comigo. Fica de pé comigo nessa manhã. Irmãos, construindo relacionamentos saudáveis. Construa relacionamentos saudáveis lá fora. Faça amizades. Convide pessoas. Chame essas pessoas para Jesus. Faça relações saudáveis, relacionamentos saudáveis. Mas tem uma relação saudável que não pode faltar na tua vida nunca. E é com o teu resgatador. Ele é o seu amigo de verdade. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar.